Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre mim é que eu amo correr. Eu absolutamente amo isso. Não importa o clima, o terreno ou o horário, eu só amo correr. Bom, cheguei a um ponto na minha vida em que minha obsessão por correr saiu um pouco do controle. Eu chegava em casa tarde dos bares completamente bêbado, e em vez de desmaiar como as pessoas normais fazem, eu saía para correr. Isso começou a se tornar normal para mim. Ir aos bares, chegar em casa tarde, vestir meu equipamento e sair para uma corrida noturna. Comecei a me apaixonar pela noite. Havia algo tão poético nela, o jeito que a lua brilhava intensamente, o silêncio, o perigo, a serenidade de estar sozinho. Eu fiquei viciado. Pensei, ei, que ótima maneira de me adiantar enquanto o mundo dorme. Eu vou melhorar minha saúde. Eu estava tão cego pela minha obsessão que não percebi o quanto de perigo eu estava me colocando. Então, em um sábado à noite, decidi que estava cansado e que não queria sair para os bares. Que eu iria tirar o dia de folga e correr e descansar. Cerca de 4 horas e 8 episódios de séries depois, eu estava morrendo de fome. Mas não havia comida nenhuma em minha casa, e isso estava me irritando. Instantaneamente tive a grande ideia. Vou correr para tirar a fome da minha mente. A essa altura, eram 4 da manhã, e estava completamente escuro lá fora. Eu me alonguei e planejei minha rota na minha cabeça. Se você mapeasse o meu caminho, ele faria um quadrado perfeito. Eu pensei, vou correr pela rua A, virar à direita, correr pela rua B, virar à direita novamente, correr pela rua C e, por último, virar à direita na rua D e estarei de volta ao ponto de partida. Então, eu saí correndo na noite e estava incrível. A brisa fresca contra a minha pele e o jeito que a minha sombra dançava conforme eu passava por cada poste de luz. A música embalando nos meus ouvidos. Eu atingi o meu barato de corredor e estava me movendo, quero dizer, me movendo muito rápido, dando o meu máximo enquanto o mundo inteiro dormia. Cheguei na rua C e o meu tornozelo começou a doer. No início, ignorei e continuei correndo, me forçando através da dor e da noite, deixando cada passo para trás. Mas assim que eu estava prestes a fazer a curva para a rua D, o meu tornozelo cedeu e eu simplesmente não consegui continuar. Então, abaixei, desamarrei o cadarço para deixar meu tornozelo respirar, levantei a cabeça e comecei a mancar. Agora, estou caminhando pelo lado esquerdo da rua D, na calçada, com a música ainda tocando, quando comecei a ter um pressentimento muito ruim. Digo, como se minha pele estivesse arrepiando, meu estômago revirando, e por algum motivo, meu instinto me disse para olhar para trás. Virei minha cabeça para a direita para verificar por cima do meu ombro, e foi então que eu o vi, do lado direito da rua, se esgueirando rapidamente ao redor de algumas coisas, tentando se aproximar de mim. Seu cabelo longo sombreava seus olhos, mesmo nas horas mais escuras da noite. No início ele não percebeu o que eu notei, mas meus olhos ficaram fixos nele enquanto eu o observava. Ele se movia rapidamente, virando a cabeça sem descanso, para a esquerda e para a direita, constantemente, como se estivesse procurando algo. Nunca esperei a maneira como ele se movia. Uma espécie de corrida agachada. Ele estava vindo direto para mim. E quando ele olhou para cima e percebeu que eu tinha me virado, e que eu estava observando nos últimos 10 segundos talvez, não estou brincando. Tão rápido quanto nossos olhos se encontraram, ele se levantou, virou-se e desapareceu na noite entre 2 casas atrás dele. Eu estava absolutamente apavorado, e a princípio eu peguei meu telefone para ligar para a polícia. Mas algo dentro de mim disse não. Esse aqui é o meu bairro, e eu me recuso a me sentir inseguro. E naquele momento eu perdi a cabeça. Não sei o que aconteceu dentro de mim, mas eu surtei. Saí correndo atrás dele, esquecendo até a dor do meu tornozelo, e corri o mais rápido que pude. O caçador agora se tornou o caçado,
e eu me vi atravessando a rua e entrando em alguns quintais. Eu apenas o segui gritando: "Covarde, volte! Você me quer? Estou bem aqui!" Mas ele não parou. Ele apenas continuou correndo e me despistou na escuridão. Nunca saberei o que aquele cara queria de mim. E isso é uma coisa que me mantém acordado algumas noites. De qualquer forma, eu continuo correndo de madrugada. E até hoje, nada tão estranho aconteceu comigo. Depois que meu primeiro filho nasceu, eu havia perdido meu interesse em atletismo, mas estava com toda a intenção de recuperá-lo eventualmente. Então, comecei a correr 4 dias por semana, com minha amiga do trabalho, que é uma ótima corredora e conseguia me motivar bastante. Nós corríamos depois do trabalho, geralmente de 5 a 10 quilômetros, preferindo a trilha que passa pela floresta. É o tipo de trilha que tem iluminação nos meses mais escuros do ano, para que você possa correr lá a qualquer momento. Uma vez que você acende as luzes, tem cerca de 45 minutos para correr as trilhas mais curtas e mais tempo para correr as mais longas. Então, as luzes se apagam automaticamente. Estávamos correndo e treinando há cerca de 2 meses, quando começamos a ver o mesmo homem ali, no estacionamento, toda vez que chegávamos com o carro. Ele era um cara alto, magro, talvez entre 25 ou 30 anos de idade, sempre vestindo roupas de esporte, mas nunca realmente correndo. Ele nunca nos olhava nos olhos também. Especulamos que ele poderia ser um sem-teto acampando nas proximidades, porque ele estava sempre lá. Nos acostumamos a vê-lo sentado em algum lugar próximo, silenciosamente e sempre sozinho. Sentíamos um pouco de pena dele, e ele nunca parecia realmente falar com ninguém, ou interagir de alguma forma. Mas havia algo nele que nos fazia hesitar em falar com ele, ou puxar assunto para saber se estava bem. Não consigo identificar exatamente o que era, mas algo não estava completamente certo com ele. Uma noite minha amiga não conseguiu ir à nossa corrida, e eu decidi ir sozinha. Cheguei ao estacionamento, e meu carro era o único lá. Fiz alguns alongamentos e liguei as luzes, e parti para a trilha de 5 km. Não tinha visto o homem silencioso quando comecei minha corrida. Talvez estivesse ficando muito frio para ele ficar ali sentado, agora que era outono. Ele deve ter estado lá, porém, em algum lugar, nas sombras. Porque quando cheguei ao topo da primeira colina, pude ouvir a respiração pesada em algum lugar atrás de mim. Olhei por cima do ombro e o vi. Ele estava correndo como um homem maluco, com sapatos normais, não sapatos de corrida, e com os braços se movendo de uma maneira estranha e rígida, como se fosse feito de metal. Com as mãos como flechas retas em um ângulo para cima e para dentro, meio como um velocista, mas bem mais extremo, se movendo como um robô mesmo. Pela primeira vez ele me olhou diretamente nos olhos, e eram os olhos de um animal predador, que fez meu coração congelar. Ele nunca havia feito nada para me machucar ou qualquer pessoa até onde eu saiba, mas o olhar em seus olhos era suficiente para me fazer saber que eu estava enfrentando uma ameaça muito séria. Comecei a correr mais rápido, tentando criar distância entre nós, e pude ouvir sua respiração pesada ficando ainda mais tensa. Corri como se minha vida dependesse disso, com minha adrenalina bombeando pelo meu corpo e me dando uma nova força. Arranquei meu colar e joguei no chão, pensando que deveria deixar algum tipo de rastro se ele me pegasse, algo que pudesse ficar para trás. Tentei gritar também, esperando que alguém estivesse perto o suficiente para me ouvir, mas eu não conseguia gritar ao máximo e manter o ritmo ao mesmo tempo. Por que ele estava fazendo isso? E o que é que ele queria comigo? Pensei enquanto começava a sentir meus pulmões queimarem. Então, pensei na minha filha de 1 ano e meio. E corri. Corri até sentir o gosto de sangue na boca. Ele ainda estava atrás de mim, talvez 100 metros atrás. Mas percebi que se eu tropeçasse e caísse, ou ficasse sem energia de repente, ou mesmo me atrapalhasse com a chave do carro quando chegasse ao estacionamento, eu estaria ferrada. Então, quando cheguei a uma curva acentuada na trilha, saí dela e corri direto para a escuridão da floresta.
Corri apenas uma curta distância e então me deitei de bruços com a mão procurando uma pedra para me defender caso ele me encontrasse. Percebi que estava vestindo roupas de corrida brilhantes, com refletores e cores neon. Nunca me senti tão visível na escuridão antes. Pude ouvi-lo chegar à curva e, graças a Deus, ele continuou correndo. Comecei a me mover lentamente, o mais silenciosamente possível, mais para dentro da escuridão. Mas meu coração afundou novamente assim que ouvi passos rápidos se aproximando pela trilha. Ele deve ter percebido que eu saí da trilha quando viu que não havia sinal de mim à frente. Ele parou e eu parei também. Eu podia imaginá-lo ouvindo qualquer som que eu fizesse, e segurei minha respiração, pedindo a um Deus em que não acredito para fazê-lo ir embora. Depois de um tempo, ouvi ele dizer algo em uma língua que eu não reconhecia, e depois ele se afastou. Eu não me movi, temendo que ele esperasse por mim perto do carro, e percebi que precisava sair da trilha e ir para a estrada principal e parar alguém, pois não podia voltar para aquele estacionamento sozinha. Eu comecei a me afastar mais para dentro da floresta, sabendo que eventualmente acabaria em uma parte da trilha longa e perto da estrada principal que passava pela floresta. As luzes na trilha de repente se apagaram, e isso me acalmou no início. A escuridão era um conforto e trazia alguma proteção. Mas depois de apenas alguns momentos, elas se acenderam novamente. Isso poderia significar que outra pessoa tinha acabado de começar sua corrida, e em breve eu teria alguém lá para me ajudar. Ou poderia significar também que ele estivesse lá fora me procurando. Ou talvez até se preparando para atacar um outro corredor solitário. Decidi não esperar para descobrir e continuei meu caminho em direção à estrada principal. Estava muito escuro e eu caí várias vezes com minhas roupas ficando molhadas pela vegetação úmida, e comecei a sentir muito frio. Depois do que pareceu ser uma eternidade, eu pude ver a trilha de 10 km à frente, e sabia que estava perto da estrada. Logo pude ouvir o trânsito passando, e quando cheguei à estrada, devia estar parecendo ter sofrido um terrível acidente, com sangue de vários pequenos cortes das quedas, minhas roupas sujas e meu rosto, presumo, petrificado. Minha camiseta brilhante de corrida logo atraiu a atenção de um carro que passava. Meu aceno e gritos desesperados fizeram o motorista parar finalmente. O motorista era um homem de cerca de 40 anos, com 2 filhos no banco de trás, e ele passou os próximos 10 minutos ou mais tentando entender o que eu tentava dizer entre soluços e choro. Ele perguntou se eu queria uma carona de volta para o estacionamento, e eu disse que não, pedindo para ele me levar para casa. Em casa, meu marido insistiu em ir ao estacionamento para buscar o carro e chamar a polícia. Mas denunciar exatamente o quê? Nenhum crime havia sido cometido. Eu só sabia que ele estava atrás de mim. Meu marido voltou depois de um tempo com o meu carro. O vidro da janela do lado do motorista estava quebrado. Meu telefone havia sumido. E a foto da minha filha que eu tinha pendurado no espelho também. Não sei o que ele estava tentando fazer, ou por que ele me perseguiu do jeito que ele fez. Mas o olhar em seus olhos não deixava dúvida que ele tinha más intenções comigo. Eu gosto muito de sair para correr sempre que o tempo está bom. Essa história aconteceu mais ou menos uma semana antes de eu começar o ensino médio. Eu pensei em correr naquele dia logo de manhã, mas acabei me esquecendo e só me lembrei à noite da minha própria promessa. O sol estava prestes a se pôr, e, como era verão, ainda teria pelo menos 1 hora de sol, ainda que fraquinho. Pensei que ficaria tudo bem e que não demoraria muito mais do que isso para voltar. Então, saí para correr mesmo assim. Provavelmente devo mencionar que eu sou uma jovem, e embora muitas meninas que eu conheço mudem de lado de estrada quando vem algum cara com uma aparência um pouco estranha, eu sempre fui aquela que enfrentava os bêbados e caras esquisitos que tentassem chegar até mim. Eu também moro em uma área bem menos populosa, fora da cidade, onde quase todo mundo se conhece. Então me senti extremamente segura. Eu era bastante ingênua. Então, eu começo a corrida e tudo está bem.
Está começando a ficar um pouco escuro, mas ainda consigo ver a pista. Começo a me sentir um pouco desconfortável quando vejo um par de pessoas caminhando na minha frente. Quando me aproximo mais, percebo que são apenas um par de adolescentes, e passo por eles sem problemas. Quando finalmente chego ao ponto habitual, onde minha corrida termina e eu dou a volta, que aliás é um cemitério, o que é ultra assustador se você parar para pensar. Mas tem alguns banquinhos e é um cemitério pequeno, então nunca me preocupei em fazer uma pausa lá. Já estava bastante escuro a essa altura. Bebo um pouco de água da minha garrafa e fico embaixo de uma árvore ao lado do portão. Mas não me sento onde geralmente descanso, porque o banco fica bem ao lado de uma cerca, e a escuridão estava começando a me deixar um pouco preocupada de estar ali sozinha. É bastante engraçado que isso foi o que mais me assustou na época. Quando recuperei o fôlego, fiquei mais alguns minutos apenas ouvindo o vento. Vi uma bicicleta passar pelo cemitério, seguindo o caminho que eu tomaria na volta. Deixei meu lugar de descanso e agora está realmente escuro. Tão escuro que mal consigo ver a 2 metros da minha frente. Começo a correr de volta devagar, e depois de uns 15 metros, começo a ouvir vozes. Alguns segundos se passam e consigo ouvir alguém falando. Meus pensamentos imediatamente chegam à conclusão de que há pelo menos 2 pessoas à minha frente. Pelo menos é o que parece, já que estou ouvindo uma conversa. Desacelero ainda mais até ficar perto o suficiente para realmente ouvir o que está sendo dito. Tenha em mente que está completamente escuro e que essa estrada não tem luzes na rua, então não posso ver nada à minha frente. Fico perto o suficiente para finalmente distinguir as palavras e meu coração afunda com o que ouço. Não consigo lembrar exatamente as palavras que foram ditas, mas a ideia geral era que a voz masculina disse: "Estou vendo essa garota, eu poderia simplesmente puxá-la para os arbustos." Havia alguns arbustos altos alinhados ao lado da pista de corrida. A princípio, meu coração parou, mas imediatamente depois eu entrei em modo de luta ou fuga. Posso ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos e estou completamente cheia de adrenalina, aquela do tipo ruim. Sei que não posso simplesmente parar, ou ele saberá que eu ouvi o que ele disse, então continuo a andar. Mas graças a Deus que a pista de corrida é separada pela estrada por um pequeno campo de grama. Então, vou mais para o lado da estrada, tentando aumentar a distância entre nós. Continuo olhando para ele, e, tenha em mente, ainda não sei quantas pessoas estão lá. Mas vejo uma luz quadrada que parece ser um telefone, tipo um smartphone. Então, ouço ele pular da bicicleta e sair andando. Aparentemente ele estava falando ao telefone. Mas só porque ele estava sozinho, não significava que eu estava menos assustada com aquela presença. Caminho ao lado da estrada por alguns minutos, até ter certeza de que ele estaria longe de mim, e quando volto para a pista de corrida, corro para casa como uma maluca. O caminho todo de volta eu tremia de medo, olhando para os arbustos e para os carros que passavam por mim, apertando minha garrafa de água na mão, pronta para bater em qualquer um que se aproximasse de mim. Quando finalmente cheguei à primeira rua com luzes, senti como se tivesse escapado da morte. Eu nunca mais vi aquele cara, ou fiquei sabendo quais eram as intenções dele. E para falar a verdade, eu prefiro que continue assim.